assunto aí. Então, vamos lá. Quem é o Mário Borgo? Qual a empresa? Quais os serviços? Fale-nos um pouco de você e da sua empresa. Tá bom, então vamos lá. Vou fazer o merchan, né? Fazer a propaganda. Bom, meu nome é Mário Borgo. Eu venho como executivo, eu tive a oportunidade de trabalhar com empresas nacionais, empresas internacionais, onde foi uma grande escola em termos de capacitação, treinamento, orientação, desenvolvimento. A minha formação básica é administração, eu sou administrador, né, e tenho pós-graduação em marketing, gestão de pessoas e planejamento organizacional. Com o tempo, o coach surgiu como sendo uma novidade no mercado, ainda é uma ferramenta muito válida e sempre vai ser, né, óbvio, né? Eu não exerço o coaching fazendo life coach, seja lá o que for, mas eu uso muito do coaching, as ferramentas de coaching na consultoria. E há 20 anos eu decidi sair de executivo, deixei o mercado de farmácia, de indústria farmacêutica, e passei a trabalhar para mim, né, abri uma empresa de consultoria, e há pouco tempo atrás eu tive a oportunidade de cruzar aí ter no caminho aí o Juliano, e nós acabamos fazendo uma sociedade, abrimos a Brasil-In, que é uma empresa de consultoria. A gente fala que não é uma empresa de consultoria, nós somos uma empresa de consultores, né, para prestar serviço para o mercado. Temos a Brasil-In, está engateando, ela é uma empresa jovem, apesar da gente ter acumulado 35 anos de experiência, né, do meu trabalho e mais 15 anos aí do Juliano de experiência de trabalho. A gente tem o foco nosso voltado para a estratégia de negócio, ou seja, pensar negócio, expandir negócios e fazer com que o negócio possa melhorar e prosperar dentro do mercado. Obviamente que, paralelo a isso, vem os treinamentos, palestras, cursos, que isso é muito comum, né? Todo consultor sempre dá treinamento, sempre dá palestra, sempre agrega do conhecimento dele, do somatório do conhecimento dele para outros subprodutos, vamos botar assim. Mas o nosso foco principal é pensar estratégia de negócio. Isso a gente gosta de fazer e a gente sabe fazer. Modéstia à parte. Legal. Então vamos lá. Planejamento. O que é um planejamento e por que ele agora é tão essencial assim? Por que não é uma opção fazer sem planejamento? Olha só, se a gente for na definição básica de planejar, né, do que é planejar é você pensar antes da fazejação, né? As pessoas, nós, principalmente o brasileiro, tem uma mania muito grave de primeiro fazer para depois parar e pensar o que ele fez, né? Cometi um erro, mas por que eu errei? Aí ele para refletir. Ele deveria ter feito isso antes, errava menos, né? Não significa que quem planeja não vai errar, mas as chances são bem mínimas e bem menores quando você tem um planejamento bem pensado, bem estruturado. Os planejamentos, historicamente, os planejamentos sempre foram a longo prazo, né? Aqueles planejamentos de 5, 10, 20, 30 anos, né? Existem ainda, até hoje existe, né? Se a gente olhar aí, tem muitas. É muito comum o governo, por exemplo, fazer planejamento 10 anos, né, 20 anos e coisa e tal, até porque a envergadura das ações são bem mais expressivas, bem maiores. E isso é muito importante, que tenha uma visão a longo prazo. Não significa que as empresas não possam e não devam ter a visão a longo prazo, é lógico que tem que ter, e muito, né? Tem que pensar para frente o tempo todo. Mas, respondendo basicamente a sua pergunta, e aí principalmente na segunda questão que você coloca, né, por que é muito importante hoje um planejamento? Porque você imagina, se o mercado estivesse dentro de uma normalidade, estivesse tudo ok, a gente planejando, a gente pensando, a gente estruturando um pensamento lógico, já é complexo, já é difícil da gente conseguir ter sucesso, né? Não é fácil, é um grande desafio.
Imagina se você não parar para pensar, imagina se você não planejar, se você não estudar. Tem algumas, deu uma travadinha. Tem algumas questões que a gente tem que pensar. Primeiro delas é o seguinte: o cara falou realmente ou o cara cobrou? O cara foi lá para brigar, foi lá para questionar, foi lá para indagar, foi lá para. Mas orientar ele foi? Não, provavelmente não. Porque se ele tivesse ido, os caras não estariam fazendo essa pergunta. Era para remar para lá e eu não estava sabendo? Então, eu sempre tenho um negócio, a minha avó, quando ela morou lá em casa durante 20 anos, e eu tive a oportunidade né, de tê-la junto com a gente durante muito tempo, a minha avó tinha um novelo de lã que ela ficava tricotando, e o novelo de lã ficava rodando no chão da sala, me lembro disso. Ela puxava a linha e o novelo está lá rodando e ela está tricotando, e eu acabei pegando esse gancho aí da minha avó e levei para dentro das empresas. E todas as vezes que eu estou dentro da empresa e um gestor, um diretor, um gerente, um executivo faz um comentário desse que tem alguém que está desalinhado ou tem alguma coisa acontecendo que está errada, eu jogo o novelo de lã no chão. Eu pego a ponta dele e começo a puxar esse novelo e vou puxando, vou puxando, vou puxando. Por incrível que pareça, a outra ponta está na mão do gestor. O que é puxar o novelo? É você ir lá no chão da fábrica, é você ir lá nos departamentos, é você ir lá na área, é você questionar, é você levantar informações, é você desenhar cenários, é você avaliar a situação atual, passada e tentar entender o que está acontecendo. Ou seja, isso faz parte do planejamento. Quando a gente pensa em planejar, você não dá para sair andando sem antes saber que terreno você vai pisar, que tipo de calçado você tem que botar, quantas horas você vai caminhar, que tipo de ambiente hostil ou favorável você vai encontrar. Então não dá para sair caminhando. Antes você tem que parar, sentar, pensar, estruturar, envolver o máximo de pessoas possíveis. Os executivos não têm esse hábito de discutir com a equipe, né? Chamar a equipe para fazer parte do todo. E ele acaba fazendo o quê? Tomando decisões sozinho, né? Então ele acaba tomando decisões, às vezes, equivocadas. O Solimar, você é consultor. Quantas e quantas vezes você já entrou numa empresa e a solução para aquele problema daquela empresa já estava posto lá dentro pelos funcionários da empresa? Quantas vezes você já se deparou com um funcionário falando bem assim, mas eu já falei isso, né? Eu já dei ideia tal, eu já fiz isso, ou então a gente podia fazer aquilo. Cara, os caras têm a solução. Eles têm a solução. Exatamente. Exato. E não poucas das vezes, e o cara dá a solução com nível de detalhamento muito bom. Por quê? É só você notar. Basicamente, é só você notar. Não é?
Por quê? Porque ele tem um nível de detalhamento muito bom, porque ele vive aquilo ali todos os dias, é a realidade dele, diária. Então ele sabe aonde o parafuso tem que apertar e o parafuso tem que afrouxar, pô. Mas aí, o que, que o patrão faz, né? O que, que o empresário faz? Não ouve, não escuta, acha que santo de casa não faz milagre. Ou seja, tem uma série de fatores. Aliás, quantas vezes eu também já ouvi, você provavelmente deve ter ouvido, e os colegas consultores também, essa frase, santo de casa não faz milagre. Né? E aí contrata alguém de fora para fazer o milagre. Né? Vira santo milagreiro. De uma certa forma, eu estou jogando contra, né, a profissão, mas não é. É uma realidade, isso é fato. Isso é fato, é real. Isso é o dia a dia. Tem profissionais, tem executivos que são extremamente habilidosos e capazes, né, de tocar o seu negócio, mas eu diria que a maioria, a grande maioria dos executivos não são preparados para tocar o seu negócio. Você imagina um médico que passou anos e anos, pelo menos, no mínimo 10 anos dentro de uma faculdade, né, se preparando para ser o profissional da área de saúde que ele é, muito competente, extremamente habilidoso naquilo que ele se propõe a fazer, e de repente ele se pega dono de uma clínica. Cara, aonde foi que ele ouviu falar de gestão? Aonde foi que durante esse estudo todo que ele teve na vida dele toda, alguém disse para ele, falando assim, ó, fluxo de caixa funciona assim, tá? Contas a pagar e receber é desse modelo, logística é isso, pessoas, cara, não tem condição. Então o cara se pega da noite para o dia como gestor, diretor de uma empresa, de uma clínica, de um hospital, e ele não tem a mínima bagagem para ser um gerente, um gestor daquele ambiente. Não vamos longe, não. Se a gente pegar um presidente da República, quem é que foi preparado? Qual é o curso que prepara o cara para ser presidente da República? Diz para mim. Não existe, né? Nem presidente, nem prefeito, nem deputado, nem senador, nem secretário municipal. Para vereador, para líder comunitário, ninguém tem curso para ensinar esses caras a serem gestores. E da noite para o dia, nós fazemos o quê? Através do nosso voto, nós botamos o cara sentado lá e ele passa a gerir. Olha que doideira. Então, se ele não tiver uma equipe técnica extremamente competente para ajudá-lo a tomar decisões, e aí, nesse momento, nós somos a equipe técnica. A consultoria é exatamente a equipe técnica. Para fazer o quê? O cara tomar decisões, ajudá-lo a tomar decisões, as melhores escolhas, ou as menos piores, né? Pelo menos. Vamos lá. Então, Mário, vamos pensar agora, vamos fazer um passo a passo aqui para o empresário. Primeiro passo do planejamento, levantar informações. Como é que está a situação atual? Não é isso? Perfeito. E isso aí o empresário consegue, conversando com clientes, com fornecedores, com representantes, com funcionários, com parceiros, terceiros, com consultores, com o contador dele, seja com quem for, ele consegue fazer um levantamento de informações, né? Então, eu acho que o primeiro passo é esse, só que esse passo tem que ter uma certa humildade para fazer, porque tem muito empresário que já tem uma solução pronta para a crise, né? E sem pesquisar, sem se informar adequadamente. Porque ver Jornal Nacional não vai informar ninguém para fazer planejamento empresarial para enfrentar esse momento que nós estamos vivendo, né? Então, o cara não vai ajudar em nada. Não vai ajudar em nada. Mas ele tem a base de clientes dele, tem os fornecedores, tem representantes, uma série de coisas que ele pode buscar essa informação. Com essa informação na mão, o que ele faz, Mário? Qual o segundo passo agora? Antes de ir para o segundo passo, Mário, tem um detalhe. A maioria das informações estão dentro da empresa. Boa parte das informações que ele precisa estão dentro da empresa. No sistema, né? Nos processos? Porque ele tem o histórico de venda, ou pelo menos deveria ter. Ele tem cadastro de cliente, pelo menos ele deveria ter. Né? Ele tem o carrinho de compra, vamos botar assim entre aspas, né? Carrinho de compra do cliente, que ele deveria saber. Né? O que a gente gosta de comprar, o que ele gosta, o que o cara compra com maior frequência, quanto o cara compra. Quer dizer, ele tem todo um histórico dentro da empresa dele e que ele simplesmente não usa, ele descarta. Ele simplesmente não utiliza, ele desconsidera.
E aí ele fica preocupado, porque isso é muito importante, Solimar. Se a gente colher informação errada, a gente vai fazer um planejamento errado. Então, você tem que saber que informação eu quero colher. O que essa informação ela vai me dar de lastro para que eu possa começar a pensar no meu planejamento estratégico. Porque, então, não é buscar qualquer informação. Eu tenho que saber que informação eu vou buscar. Então, eu vou lá no mercado, eu tenho que ter na minha cabeça claro o que eu quero levantar de informação no mercado, porque senão eu vou chegar lá no mercado e vou perguntar para o meu fornecedor, para o meu parceiro, para o meu cliente, para o meu funcionário, coisa que não agrega em nada, não soma, não vai trazer conteúdo, consistência, né? E aí, consequentemente, eu vou ter um planejamento pobre, fraco, vazio, medíocre. Né? Então, a coleta da informação é a base da sustentação de qualquer planejamento estratégico. Fazer um bom levantamento, uma boa pergunta, eu vou ter uma boa resposta. Concordo com Aí eu vou passar para o segundo passo. Tudo bem. Eu fui lá e levantei um monte de coisa. Né? Um monte de coisa que eu queria. Coisas bacanas, coisas que interessam. Bacana. Agora eu tenho um bando de informação. Né? Ou seja, eu tenho muita informação e eu preciso fazer o que agora? Eu preciso fazer uma análise. Eu preciso fazer uma análise qualitativa, uma análise quantitativa. Eu preciso pegar todos aqueles dados e começar a fazer o quê? Separar, começar a triar esses dados. Para que eu possa ter o quê? Clareza nas informações e saber assim, ó, isso eu posso descartar, isso aqui é relevante, isso é importante. Poxa, isso aqui vai poder ser utilizado lá na frente. Então, eu começo a mapear todas essas informações. Começa a transformar a informação em conhecimento. Eu começo a transformar esse negócio, né? Um bando de informação em algo pouco mais palpável, ou uma informação mais substancial. Tudo bem, uma vez que eu tenho, então, todas as informações substanciais, teoricamente, né, já catalogadas, uma coisa que eu poderia fazer é priorizar. Que informações são mais importantes ou que demandam maior aprofundamento que outras? Então, eu cheguei no nível de tal de informação, ou de conhecimento ali a respeito daquele assunto, e que às vezes demanda mais conhecimento. Eu demanda me aprofundar ainda mais sobre aquilo. Porque aquilo que eu tenho só foi para alertar, só foi para acender a lâmpada. Mas eu ainda não tenho base ainda suficiente a respeito daqueles dados, daquele número, eu poderia estar cruzando aquele número com outros números, eu poderia estar fazendo pesquisa de mercados semelhantes àquele que eu descobri, que eu percebi que é importante para mim, eu poderia estar fazendo pesquisa sobre concorrentes que eu achei no mercado na hora que eu fui levantar a informação e eu vi que tem concorrentes que talvez tenha uma pegada mais forte do que a minha, mais rápida do que a minha, mais interessante do que a minha, ou menos, né? Para saber o quanto eu estou bem posicionado. Poxa, olha, eu fui ver, achei que o cara era isso e o cara não é lá essas coisas. Então, eu estou melhor do que ele. Então, percebe? Você tem que buscar informação, você tem que processar essa informação e você tem que lapidar essa informação. Você tem que dar uma parada nas arestas, você tem que começar a lapidar a pedra tem que começar a ter forma, ela tem que começar a ter quina. Né, para você falar bem assim, opa, isso aqui é muito relevante, isso aqui é muito importante, eu vou poder ganhar certas coisas com isso. Pode falar. E aí vale a pena convidar a equipe para fazer esse trabalho junto, né? Vale a pena não. Se o cara não fizer isso, ele está dando tiro no próprio pé. Né? Olha, eu vou falar uma coisa para você. Nós fizemos um trabalho há um tempo atrás com uma empresa e eles não tinham o hábito de fazer o planejamento estratégico. Aliás, durante 40 anos, nunca fizeram planejamento estratégico. Eles tiveram sucesso sem planejamento? Tiveram. Eles cresceram, se tornaram uma empresa importante, uma mega empresa. Mas nunca tiveram os processos amarrados, afinados, uma linha racional, uma lógica, né, para caminhar. Nunca tiveram isso, claro. Estava tudo na memória, tudo na cabeça deles. Quer dizer, um grupo de diretores, de sócios, donos, cada um pensando de um jeito,
Algumas vezes sentavam, obviamente, e conversavam sobre isso, discutiam, vamos fazer isso, vamos. Ia lá e fazia. Dava certo? Opa, show, deu certo, bacana. Aí eu tinha outra ideia, ia lá, vamos fazer isso, vamos. Ia lá, dava certo também. Show, parabéns. Então, assim, não significa que o fato do cara não fazer o planejamento, que ele não possa ter sucesso. Mas eu vou dizer uma coisa para você. Em 35 anos de mercado que eu tenho, a experiência tem me mostrado que essa é a exceção. Esses caras são a exceção. Pode falar. Aqui no sul do estado do Espírito Santo, tem umas empresas mais antigas do setor de mármore e granito, e aí em Vitória, na Grande Vitória, e no norte do estado, estão as empresas mais recentes, né? E o que a gente observa visitando as empresas mais recentes e as empresas mais antigas do setor de mármore e granito? Antigamente, eram tomadas as decisões dessa forma que você estava falando, mais intuitivamente. Tinha umas ideias, conversava um pouco, vão colocar em prática, colocava e tal. Acabava dando certo, a empresa cresceu, mas o que acontece? Antigamente tinha muita margem. O setor de mármore e granito antigamente tinha muita margem. Como tinha a margem de lucro, a margem de contribuição era interessante, tinha um colchão que absorvia os erros, certo? Então o cara errava, diminuía um pouquinho a lucratividade dele, mas a empresa dele continuava crescendo. E aí, agora, não só o setor de mármore e granito, mas de uma forma geral, essa margem de lucro, essa margem de contribuição, ela é muito apertada. Então, não tem mais esse colchão, não existe mais margem de erro. E principalmente agora, da agora para frente, a margem de erro realmente é que ela não existe. Você tem que acertar. Você não pode, não é que você não pode errar. Você tem que acertar. Então, essa, né, é o grande desafio do momento. A intuição já acabou há uns 15 anos atrás e agora a obrigação de acerto é enorme. Sem dúvida nenhuma. Então, já que você falou no mármore e granito, vamos lá. O que aconteceu, rapidamente, né, resumidamente, aconteceu com o mercado de mármore e granito? Quem estava bem posicionado, como você mesmo disse, né, o mercado estava com a margem boa, o colchão era lá, e eles estavam bem, tranquilos, estavam vendendo. Né? Quem vendia para o mercado de fora estava vendendo para o mercado de fora. Quem vendia para o mercado interno estava vendendo para o mercado interno. Só que, de repente, teve a crise. Né? Veio aí a crise imobiliária, uma série de crises, né? Porque é uma crise agarrada. Você baixa preço e entra no mercado. Né? Beleza. Isso fez o quê? Uma zona no mercado de quem já estava estabelecido no mercado estrangeiro. Então, quem já vendia para fora ficou doido, porque agora estava entrando todo mundo no mercado que era dele. Né? Resultado. Quem só estava vendendo para o mercado estrangeiro fez o quê? Começou a olhar, então, para o mercado interno. Falou, bom, eu estava sozinho no mercado interno, estrangeiro. O cara agora começou a entrar lá, agora eu vou começar a abrir mercado interno, que é para poder, né, também ganhar dinheiro, também me virar. Ou seja, um mexeu no queijo do outro. Né? Cada um tirou um pedaço do queijo do outro. E ninguém ganhou nada. Sabe por quê? Porque todo mundo teve que rasgar a margem, todo mundo teve que baixar a guarda. O que o planejamento tem a ver com isso? Tem a ver com a falta de análise de cenário. Tem a ver com a falta de enxergar um pouco mais para frente, de ampliar a visada, né? De você dar uma olhada um pouco mais para adiante para tentar entender o quanto isso pode afetar, o quanto isso pode mexer no nosso mercado. E aí você tentar fazer o quê? Tentar proteger o seu mercado, blindar o seu mercado de alguma forma.
né? Eu sei que não é possível uma blindagem plena, total. A gente sabe muito bem disso. Mercado nenhum, quase mercado nenhum, ele tem uma blindagem total. Mas, assim, eu posso interferir, eu posso segurar a onda, eu posso minimizar o efeito colateral sobre o meu mercado, o meu negócio. Através de quê? Através de uma análise de mercado. Se a gente pegar basicamente as etapas, né, o passo a passo de um planejamento estratégico, ele parte de você elaborar a premissa, né, de, afinal de contas, qual é a tua missão? Por que você existe? Você veio para o mundo, você veio ao mundo para quê, afinal de contas? Né? A sua visão, onde é que você quer chegar? Qual é o ponto de chegada? Né? Quais são os norteadores? Aí são valores, bandeiras, princípios, vai depender do ramo do negócio. Né? Mas, assim, quais são os elementos que norteiam o seu passo a passo, que norteiam as ações das suas equipes, que norteiam as ações, inclusive, dos seus fornecedores, seus parceiros? Né? Quais são os elementos que fazem isso e que garantem esse sucesso? Partindo para a segunda etapa, é a análise do ambiente interno e externo, aquilo que nós estávamos conversando anteriormente. Né? Você analisa internamente a empresa e todos os aspectos que estão ligados a elas, né, que são as forças e fraquezas, e analisa o mercado externo, né, a área externa, os cenários externos, ou seja, onde estão as oportunidades e onde estão os riscos. Na maioria das vezes, eu sempre que eu converso com um empresário e a gente fala sobre gestão, planejamento, etc., e SWOT, né, que é o que nós estamos falando aqui, de análise de cenário interno e externo, eu sempre falo, vem cá, mas numa análise de oportunidades e ameaças, eu não devo olhar para dentro? Eu não tenho oportunidades e riscos dentro do meu negócio? É só no mercado? É só no cenário externo? É só para lado de fora que eu tenho? Dentro eu não tenho? E aí a gente se engana, né, meu querido? Porque dentro tem muitas oportunidades e tem muitos riscos. Muitos riscos. Um deles, por exemplo, é aquilo que nós acabamos de falar ali atrás. Né? Não adianta você virar e falar que a tua equipe está remando contra. Está remando contra, meu querido, é porque você não olhou para dentro e não percebeu o risco que você está colocando a sua empresa quando você não orienta os seus funcionários na direção que tem que remar. Você não percebe isso, né? Acha que é normal. E aí, ou seja, lá na frente o problema vai aparecer. Uma outra etapa é a definição de metas e objetivos, cara. Quando você tem metas claras, objetivos claros, e sabe exatamente como mensurar esses objetivos, como acompanhar, como tendo indicadores, marcadores, né, de sucesso ou insucesso, caramba, a chance é muito maior de você conseguir. O outro passo, qual é? Plano de ação. Quer dizer, tudo bem, fala aí. Só um minutinho. Tem uma frase muito importante, muito simples, que eu gosto muito. O que não se mede, não se administra. Então, ter esses marcadores, ter essas métricas, essas metas, é muito importante para saber a que distância que eu estou desse objetivo, se eu estou caminhando na direção dele, se eu estou indo, se eu estou parado, se eu estou voltando, para que eu possa, esse planejamento, vamos dizer que você faça ele para um ano, ele tem que ser revisto também a partir desses marcadores. Então, de vez em quando, eu tenho que pegar esse planejamento e usar esses marcadores para dar uma reanalisada, uma reavaliada nisso, para ver se realmente eu preciso fazer algum tipo de alinhamento nas estratégias. Pois é. Eu estava falando da empresa lá e do executivo que tem 40 e tantos anos e que resolveu fazer o planejamento estratégico e nós fomos lá realizar o planejamento estratégico para ele. Bom, fizemos. Entregamos o planejamento levou alguns meses, justamente por causa do porte da empresa, legal. E quando nós fomos iniciar o processo, nós fomos chamá-lo, né, para aquelas primeiras reuniões de alinhamento, de orientação, né, das diretrizes, das normativas que a gente teria que seguir, etc. Ele virou e falou bem assim, não, mas é só nós, eu aqui, o meu diretor aqui de operações, de produção, e vocês, a sua equipe. Aí nós olhamos um para a cara do outro, né? Eu e o Juliano, e falamos assim, não, como? Peraí, nós é que não estamos entendendo agora. Né? Aí ele falou assim, não, pois é, você e a sua equipe são quantos? Eu falei bem assim, vai depender.
Se a gente tiver atuar em cada área, nós vamos ter um consultor em cada área aqui, envolvido nesse processo, sobre a nossa orientação, a nossa coordenação. Mas, e a sua equipe é você e você, não é você e o cara? Não, é. Então você não tem um gerente financeiro, você não tem um gerente administrativo, você não tem um gerente de produção, você não tem um gerente de operação, você não tem um gerente de logística, você não tem um gerente, você não tem um diretor. Não, eu tenho, mas não precisa trazer eles todos, não, dá muito trabalho. Falei, cara, ou seja, né, essa é a mentalidade da importância, da visão de importância do planejamento estratégico para uma empresa de grande porte. Eu não estou falando de empresa pequena, nós estamos falando de empresa grande. Mas que criou, só um instantinho, que criou uma cultura de fazer de fazer sem pensar, fazer sem precisar anotar registro, avaliação, acompanhamento, missão, visão e valores. O que é isso? Você está entendendo? Hoje eles entendem a necessidade do negócio. Tanto é que o acompanhamento e monitoramento é feito mensalmente do planejamento estratégico dele. A gente acompanha mensalmente. A gente acompanha online, lógico, né? Era presencial até meses atrás, e agora continuamos fazendo online esse acompanhamento. Para quê? Para garantir a execução do planejamento. Para garantir, sabe o quê, Solimar? Que o planejamento não vire um livro bonito na cabeceira da mesa. Ou sobre o armário da mesa de reunião dele, para ele chegar, todo mundo que chega, ele pega aquele livro bonito, né? E fala bem assim, ó que legal, agora nós temos um planejamento, olha que lindo que é. Percebe? Porque planejamento tem que ser feito diário. Planejamento tem que ser feito, dependendo do nível de empresa, da complexidade, todos os dias você tem que rever planejamento. Todos os dias você tem que olhar, analisar, rever as métricas, rever se a gente está... A direção é essa mesmo que a gente vai continuar? Ou vamos ter que dar uma guinadazinha de tantos graus para cá? Então, as pessoas não têm, lamentavelmente, não têm a cultura. Nós, no Brasil, não temos essa cultura. A maioria das vezes, essa cultura ela é trazida de fora, ela vem por outros meios. Não é? O cara vê uma empresa lá fora fazendo, ou vem alguém importante lá de fora e fala e faz, aí ele compra a ideia. Mas, lamentavelmente, nós temos a cultura baixa para o planejamento. Você ia fazer uma pergunta, eu te cortei. Eu ia... dois pontos. Primeiro ponto, também tem um empresário que quando a gente vai fazer um trabalho na empresa dele, ele pede para a gente entrevistar até a faxineira. Né? Então, eu estou fazendo um trabalho numa empresa de calçados, que ela fala, rapaz, entrevista uma faxineira que ela fica rodando nessa fábrica para tudo quanto é lado, e essa mulher deve estar vendo tudo. Vai lá e entrevista essa mulher para mim. A faxineira, a dona Maria do café, a faxineira, elas têm acesso irrestrito em todas as áreas da empresa, inclusive no gabinete do presidente. Vê tudo. Inclusive nas reuniões. Segundo ponto. Em cima disso que você está falando, da necessidade de acompanhamento diário, hoje nós temos metodologias ágeis, né? Que nós temos aí o OKR, que ajuda nesse planejamento, né? Você pode definir um objetivo, as métricas e as atividades que devem ser realizadas de forma muito simples no OKR, e você pode acompanhar isso diariamente, né? Semanalmente e diariamente, pelo Scrum. Então, hoje nós temos ferramentas que simplificam bastante o planejamento estratégico. Se o empresário não quiser, eu não quero o caderno do planejamento estratégico. Ok, então vamos trabalhar de outra forma, vamos trabalhar de uma forma mais dinâmica, uma pequena empresa, o cara tem lá uma padariazinha com 5 funcionários, né, 8 funcionários, ele quer organizar o negócio dele, mas ele não precisa de um caderno de planejamento estratégico, né? Então, nós temos ferramentas mais simples hoje, que a gente pode utilizar com baixo custo, com uma dinâmica muito interessante, que pode ajudar o empresário no planejamento, exemplo OKR, e no acompanhamento diário, exemplo Scrum, que pode, né, fazer esse acompanhamento. Sim, sem dúvida nenhuma.
Hoje um empresário virar e falar que ele não consegue e que ele não tem mecanismo para fazer, esquece. Ele não quer fazer, é diferente. Né? Porque até gratuito tem. Até planilha tem. Né? Para quem não tem nada, uma planilha dinâmica, uma planilha que consegue ligar o Lé com o CRE, pô, é uma senhora ferramenta. Aliás, a planilha de Excel até hoje não foi substituída por nada, né? O software, a base de qualquer software passa por uma planilha, uma planilhagem Excel, ou seja, para você criar os campos, né? Os modelos para você poder começar a entender o negócio, o sistema. Então, cara, hoje tem muitas ferramentas. Você citou algumas aí, tem o Scope, tem o Pipedrive, tem muitas ferramentas que você pode fazer gestão. Nós aqui na empresa usamos, por exemplo, o Pipedrive para fazer gestão, para fazer o CRM dos nossos clientes. Quer dizer, é uma ferramenta que te dá todas as possibilidades de você fazer gestão. Então, é só querer, né? Você quer fazer, você acha meio para fazer. A questão é a cultura. A gente tem um jeito mais rebuscado, mais completo, e tem um jeito mais simples, mais fácil. Né? Um exemplo que você deu, uma planilhinha do Excel, né? Alguma coisa que atenda. Agora, é importante o empresário, nesse momento, e o que a gente está comentando sempre ele repensar o negócio dele, entender que o modelo de negócio dele, que até então é o modelo de negócio dele, agora no processo de contingência é outro, e o modelo de negócio dele, nos próximos meses, depois que ele botar o pé no chão, ele conseguir respirar, ele vai ter que pensar o modelo de negócio dele para o futuro. E esse é o momento dele parar para colher informações, para entender, para fazer essa peneira que você estava falando, de selecionar as coisas, mexer com essas informações, e fazer esse planejamento para que, senão ele escolhe o modelo de negócio certo, mas não planeja e executa mal, e aquele bom modelo de negócio que poderia dar certo, poderia ser viável. Pois você falou das mudanças temporais que nós vamos ter aí em processos e tudo. Né? Nós estamos vivendo o chamado novo momento, né? Que é agora. Na verdade, eu classifiquei esses momentos em 3 ondas. Né? A primeira onda foi exatamente aquela que iniciou todo o processo, né? Desencadeou todo esse modelo que nos trouxe até aqui, onde nós estamos hoje. Né? Então, foi o início da paralisação, o início do paro, não paro, isso é real, não é real. De repente, da noite para o dia, parou tudo. E o que eu faço com a minha empresa, o que eu faço com meus funcionários, como que eu vou pagar a conta, como que eu vou vender, o estoque está parado. Ou seja, a primeira onda foi aquele momento de total instabilidade e incerteza geral. A segunda onda é esse que nós estamos vivendo agora, que é uma viradazinha de chave, pequena ainda, mas é uma virada de chave com relação a tecnologia. Aquele camarada que há 30 dias não sabia nem ligar o celular, hoje ele sabe. Aquele camarada que não sabia olhar o computador dele, hoje ele está se preocupando com isso. Aquele camarada que não conhecia nenhum processozinho de web, via web, hoje ele está começando a interagir com isso. Está começando a entender a importância dos mecanismos, né, via web para poder fazer negócio. E já começaram a fazer negócio. Hoje, o trabalho que nós executamos hoje numa empresa, essa empresa está fechada, estava parada, e essas 2 sócias simplesmente arregaçaram a manga, botaram o produto, criaram 3 produtos, botaram o produto delas no Instagram e simplesmente em 3 dias elas venderam tudo o que eles tinham colocado de meta para vender. Em 3 dias. Ou seja, aprenderam a usar a ferramenta a favor. E já estão pensando em outras datas, né? Quer dizer, utilizaram para o Dia das Mães e já estão pensando nas outras datas comemorativas, o que vai fazer, já está pensando até em Natal. Olha o planejamento. Percebe? Ou seja, aprenderam com as dificuldades do Dia das Mães, porque não foi tudo
tudo mil maravilhas. Aconteceram alguma areia entrou na engrenagem, né? Foram lá e tiraram, limparam, lubrificaram a engrenagem de novo, botaram para rodar outra vez, e o negócio fechou hoje às 3h30 da tarde, 4 horas da tarde, tudo redondinho, bonitinho, todos os clientes satisfeitos, elogiando, mandando like, postando, tirando foto. Olha que legal. Ou seja, o que elas fizeram? Nesse segundo momento, segunda onda, né? Essa segunda onda é a onda do reinventar, de você repensar processos, repensar o seu mecanismo, o seu caminho. Aquele caminho que você vinha, esqueça, ele não existe mais. Acabou. Pronto. Era, simplesmente, para a grande maioria dos negócios. A terceira onda qual é? Vai ser o pós. Né? Essa segunda onda, a primeira onda foi mais curtinha, a segunda onda ela vai ser um pouquinho mais comprida, porque tem que acabar todo esse processo de isolamento social, né, de retomada de comércio, de negócio, blá, 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 e entramos então na terceira onda. Ou seja, qual é a terceira onda? Vou ter que reinventar meu negócio outra vez, porque as portas vão abrir. Os clientes vão começar a aparecer, ir lá presencialmente. Talvez não no volume que a gente gostaria que fosse, mas eles vão voltar. Vai começar a frequentar mais a padaria, vai começar a frequentar mais o supermercado, que são dois elementos que estão abertos, né? Não sofreram tanto com o impacto da abertura, mas vai começar a abrir a loja, vai começar a abrir o açougue, vai começar a abrir a boutique, vai começar a abrir outros negócios. Eles vão começar a voltar. Então, o que isso mostra para a gente? Que nós temos que nos preparar para essa terceira onda, já tem que começar a imaginar quando que ela seria. Aí você pode dizer assim, eu vou ficar viajando na maionese aqui, pensando como é que vai ser, que eu não sei nem como vai ser o amanhã, eu vou ficar pensando lá na frente. Pois é, não pensa não. Não pensa não, sabe por quê? Porque seu concorrente agradece, pode ficar tranquilo, não precisa se preocupar não. Fica mesmo, deita na rede e fica tranquilo esperando para quando chegar lá, você ver o que vai acontecer. Vai lá. É como se essa segunda onda agora, vamos fazer uma jangada improvisada que boile e vamos subir em cima. Então a primeira onda e a segunda onda vão sobreviver, né? Só que agora, nesse momento, durante a segunda onda, antes de vir a terceira, a gente já tem que fazer nosso barco definitivo. Querido, você já tem que pensar em fortalecer a sua jangada e transformar ela num barco a motor, cara. Por quê? Quando vir a terceira onda, você vai ter que navegar, né? Não é sobreviver, você vai ter que atingir seu objetivo com esse barco. Então agora, mesmo a deriva, você está sobrevivendo, as coisas estão acontecendo, você está conseguindo aí se virar e pagar suas continhas, está dando para respirar um pouquinho? Ok, beleza, show. Só que você já tem que começar a pensar nessa terceira onda o mais rápido possível, porque tem que fazer esse barco. Senão você vai ficar deriva na terceira onda. Aí, na terceira onda não dá para ficar deriva. Olha, você usou a analogia da jangada. Então vamos lá, vamos pegar a jangada como sendo a base do negócio. Né? Só que a gente tem uns 5 minutos, Mário, a gente só tem uns 5 minutos. Jura? Juro. Que isso, cara? Não funciona. Tá bom, a gente então pode vamos até lá. abrir outra live, não tem problema não. A gente encerra essa e abre outra. Eu topo. Tranquilo, mas vamos lá. Vamos pegar a analogia da jangada. O que é a jangada? Na verdade, o que foi a primeira onda? A primeira onda me jogaram dentro d'água. Eu caí na água. A segunda onda, eu juntei umas madeiras que estavam boiando, amarrei uma cordinha nela e pulei para cima. Mas esse pular para cima eu tenho que aprender a lidar com ela, eu tenho que aprender a manobrar, eu tenho que aprender a remar, eu tenho que aprender a mexer com ela para poder fazer o quê? Me preparar melhor, porque quando eu puder montar uma estrutura mais encorpada, mais sustentável, né, dessa jangada, eu também não posso ficar à deriva lá no rio. Eu também não posso ficar à deriva para que a água me carregue do jeito que ela quiser. Então, eu tenho que ter direcionamento correto, ou mais afinado, mais ajustado. Eu tenho que estar orientado para aonde eu quero chegar com esse negócio. Né?
eu tenho que preparar as pessoas para me ajudar a remar a jangada, porque a jangada agora, ela incorporou um pouco mais, ela tem mais peso, mais corpo, mais laço. Então percebe como a gente precisa pensar lá na frente, porque tem empresas hoje que mandou todos os funcionários embora. E quando abrir a porta, vai fazer o quê? Vai jogar laço e pegar o primeiro que passar na calçada? Para dizer que você tem funcionário porque você abriu as portas? Ou você tem que pensar, como é que eu vou recuperar aquele talento que eu perdi, aquele profissional que eu tive que abrir mão dele hoje por circunstâncias, eu tive que abrir mão, e aonde eu vou resgatar esse talento? Ou será que esse não é o momento de eu repensar a minha equipe e buscar novos talentos, novas mentalidades, pessoas com a cabeça antenada para o futuro, pessoas com a cabeça antenada para a tecnologia? Será que dentro da minha equipe, eu tinha na minha equipe anterior pessoas tecnológicas, preparadas, com capacitação, com treinamento tecnológico, ou eu tinha simplesmente pessoas? Será que eu não tenho que ter agora, dentro desse novo modelo, para essa nova onda, eu não tenho que ter gente mais antenada em tecnologia? Por quê? Porque o canal tecnologia, para muitas empresas, vai ser o futuro. E para muitas empresas em que vai dividir entre tecnologia e presencial, tecnologia, venda tecnológica e venda de balcão, ele vai ter que mesclar. Porque até para vender dentro do balcão, ele vai ter que usar meios tecnológicos para atrair. Então, talvez eu tenha que preparar melhor a minha equipe e selecionar melhor a minha equipe. Agora, não vai fazer isso da noite para o dia. Isso tem que ser pensado antes. Cara, eu e Juliano aqui, ó, trabalhando essa semana toda, na mesa aqui na minha frente, aqui, a gente conversando sobre nossos produtos, desenhando produtos, a gente já pensando quem é que nós vamos trazer quando isso mudar. Que tipo de perfil nós queremos aqui dentro da empresa. Então, o perfil que a gente tinha aqui dentro estava jóia, mas nós já estamos pensando lá na frente. Será que esse jóia é o suficiente ou eu preciso de mais? Então é isso, temos que planejar. E para finalizar, só para não para voltar a essa questão do planejamento em si, das etapas... Olha só, tem duas opções. A gente finaliza agora ou abre outra live, você escolhe. Não, só para finalizar, mensuração e acompanhamento de resultado. Por favor, pelo amor de Deus. Mensurar e acompanhar resultado. Mensurar e acompanhar resultado, não esqueçam disso no planejamento. Senão não vale nada. Não adianta nada. Ok? Bom, gente, nós estamos encerrando agora. A gente vai ter mais lives com o Mário, tá? Não vai ser agora, ele conseguiu encerrar. Então, eu agradeço a todos. Muito obrigado, Mário. Obrigado pela presença. Dá o seu agradecimento final aí, porque você recebeu uns 300 mil coraçõezinhos, mais ou menos, pela minha contagem aqui. Tem doido para tudo nesse mundo. Mas vamos lá. Eu que agradeço, Solima, pelo seu convite. É um privilégio para mim estar aqui com você. Te agradeço muito. Esse trabalho que você está fazendo é muito importante. Continue fazendo. Você não só dá visibilidade para você dá visibilidade para outros profissionais, e você, eu vou dizer uma coisa, você está juntando uma riqueza muito grande de conteúdo dentro de um contexto, do contexto atual, e que a gente precisa debater isso muito. Obrigado, é um prazer, estou à sua disposição a hora que você precisar, para que possamos conversar mais sobre esse e outros assuntos. Ok? Mário, muito obrigado. Obrigado a todos vocês que participaram. Essa live vai estar disponível no YouTube, Mário. Você pode, a outra está lá também. Você pode entrar lá, baixar, tá? E utilizar aí da forma que você achar conveniente. Obrigado a todos. Quem quiser entrar em contato com o Mário, tá aí o direct dele aí. Entra em contato com ele pelo Instagram, pelo direct, e pede ajuda, faça uma pergunta, e vamos que vamos. Mário. Maravilha. Grande abraço, obrigado a todos que participaram aí. Falou aí, gente. Tchau, um abraço. E para as mulheres e mães, feliz Dia das Mães amanhã. Feliz Dia das Mães para todo mundo aí.